muito bem-vinda ao Batistas em Pauta. É muito bom tê-la aqui com a gente. Boa tarde, Estevão. Graça e paz para você, para todo o povo de Deus, nossa família da fé, que está com a gente aqui nessa tarde. Estou me sentindo muito feliz, muito privilegiada pela oportunidade da gente conversar aqui um pouquinho sobre um tema tão relevante que é a infância, a criança. É isso aí. Então, você que está ouvindo a gente aí também lembrou de alguém que trabalha com crianças, né? As pessoas responsáveis aí pelo Ministério Infantil da sua igreja ou de outro ministério relacionado a crianças, né? Manda o site da Rede 316 para ele agora, manda lá o aplicativo, o link do aplicativo para ele baixar e ele acompanhar e participar aqui com a gente também. Então, como eu falei, nós temos aí, entre os batistas brasileiros, a organização Amigos de Missões, que é ali também uma das organizações criadas pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, a nossa querida UFMBB. Então, Flávio, eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes a história dos Amigos de Missões. Talvez tenham pessoas que não conheçam, né? Até porque o nosso público aqui também Verdade. tem pessoas que não são batistas ou que são batistas, mas não estão tão integradas à realidade denominacional. Então, compartilha com os nossos ouvintes a história dos Amigos de Missões. Muito bem. É interessante que tem gente que fala assim, amigos de missões é coisa nova, porque eu só estou ouvindo falar agora. Então, assim, gente, Amigos de Missões tem muita história. São 122 anos no Brasil. E a primeira igreja que trabalhou com Amigos de Missões foi a Igreja do Engenho, aí no Rio de Janeiro, viu? Nasceu Sim. aí. Eram missionários estrangeiros preparando material para evangelização e as crianças ficavam sempre ali. Até que um dia alguém falou assim: nós precisamos cuidar dessas crianças e ministrar sobre elas. E ali nasceu, né? Se chamava Pequeno Missionário, a nossa revista, e depois começou a ser chamada de Revista Sorriso. Foram anos de história, de transformação, de edificação das crianças, e a gente está aí, prosseguindo, firmes. Deus tem dado crescimento. Hoje a gente tem amigos de missões em todos os estados do Brasil, e graças a Deus por isso, não é? Muita história, história boa, história linda da bênção de Deus sobre seu povo. A União Feminina é a instituição dos batistas brasileiros que respalda a nossa organização missionária, a organização Amigos de Missões. E é muito legal falar que as coisas são tão organizadas, tão trens no trilho, não é? Eu, como boa mineira, vou falar do trem. Mas olha, a gente conhece tanto mensageiros do rei e embaixadores do rei. Para que a gente tenha mensageiros e embaixadores, a gente começa com Amigos de Missões. Ela é a organização missionária das crianças pequenas. A gente não precisa esperar a menina fazer 9 anos para a gente investir na educação cristã missionária dela. A gente não precisa esperar o menino fazer 9 anos para a gente investir na formação vocacional dele. A gente já começa isso ali na primeira infância, ali no iniciozinho, com 4 anos. Amigos de Missões, então, abrange de 4 a 8 anos juntos, meninos e meninas, e aí quando fazem 9 anos, meninos para embaixadores e meninas para mensageiras. Muito bom, é até importante você falar isso, porque nós ouvimos alguns pais muitas vezes falar, quando ele tiver uma idade X, uma idade Y, né, eu começo a levar ele na igreja, ou começo incluí-lo ou nos embaixadores ou nas mensageiras, e a gente pode perceber que em alguns casos é tarde demais, né? Então, Exatamente. quanto mais cedo você, pai, mãe, avó, tia, enfim, integrar a criança na igreja, né, no caminho, nos caminhos do Senhor, obviamente no futuro ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? E Deus fala mesmo em sua palavra lá em Provérbios, né? Ensina a criança. Ele não fala do adolescente, né? Do juvenil. Ele fala da criança. Então, desde que a criança nasce, o mandamento é: coloca no umbral da porta, fala quando acorda, quando dorme, quando senta, quando levanta, comendo, escovando o dente. Fala o tempo todo, ensina, ensina o tempo todo. Então, Amigos de É, Missões está aí para servir o nosso Brasil. muito bom. E pelo que eu vi, você acho que assumiu a liderança dos Amigos de Missões em 2022, né? Foi ano passado, fez um É. ano agora, em julho. Tem só um ano que Eu, eu estou servindo ao Senhor na liderança de Amigos de Missões Nacional. Aham. eu gostaria que você compartilhasse qual era já a sua relação com Amigos de Missões
né? E o que a organização já tem realizado aí já nos seus pouco mais de um ano aí, você falou que também em todos os estados, né, nós temos amigos de missões em atuação, então eu gostaria que você compartilhasse isso com a gente também. Então, Amigos de Missões já era uma organização muito forte, não é? Foi liderada pela Lídia Pieró, a nossa preciosa Lidinha, por mais de 20 anos. Foram mais de 2 décadas com a nossa Lídia à frente de Amigos de Missões. E ela fez um trabalho, e faz, não é? Porque ela ainda está servindo ao Senhor na obra, é muito maravilhoso. A Lídia é muito comprometida com essa parte vocacional, que é a essência da união feminina, não é? São as mulheres participando ativamente da propagação do Evangelho. Então, eu conheci Amigos de Missões porque o meu primeiro ministério com crianças foi aí no Rio de Janeiro, na Igreja Batista de Moça Bonita, a convite do pastor Davi Baeta. Então, ali a gente serviu por 14 anos. E ali, na Igreja Batista de Moça Bonita, é a igreja onde a Lídia é membro. Então, quando eu assumi o Ministério com Crianças, já tinha uma EBD, já tinha o culto infantil, e eu me interessei muito por essa questão assim das ações missionárias para criança, porque eu fui uma criança missionária, com os projetos evangelísticos que a igreja oferecia, que incluía a criança. Então, quando eu percebi assim que a Lídia trabalhava com uma organização missionária para crianças, eu quis aquilo para a igreja, não é? De Moça Bonita, que já tinha muito forte mensageiras do rei, embaixadores do rei. Quem conhece a embaixada de Moça Bonita sabe, não é? Muito forte, muito valente. E ali também já tinha tido amigos de missões, só estava um pouquinho parado naquele momento, porque amigos de missões é consolidado, é um ministério consolidado no Brasil. Só estava um pouquinho parado naquele momento, aí a gente retomou com Amigos de Missões. E foi assim que eu conheci mais de perto, né? Trabalhando, inserindo isso na realidade da nossa igreja. E muita gente pergunta: tem espaço para EBD, culto e Amigos de Missões? Olha, tem e precisa que tenha, porque a EBD ela é direcionada para oferecer para crianças conhecimento de Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aquele currículo, né, que as editoras oferecem. O culto infantil, culto das crianças, ele é aquela atividade que a criança vai vivenciar a liturgia cultica, adoração, oração, ofertório, é, ministração da palavra, aplicação daquela palavra, oportunidade para se consagrar ao Senhor, confissão de pecados, aceitar a Cristo como Salvador, culto, né? Aquela liturgia cultica mesmo, comunhão com a igreja. Agora, a organização missionária, ela realmente se destaca. Por quê? Porque ela é muito mais próxima do dia a dia da criança, no sentido de oferecer oportunidade para aquela criança aprender a falar de Jesus para o seu amigo, aprender a evangelizar o seu vizinho, aprender a fazer uma ação evangelística na rua, na escola, no comércio, a se posicionar contra as questões mesmo do dia a dia, por exemplo, a formação do gênero, né, que é uma coisa hoje que está sendo tão debatida, está em alta, a questão da ideologia. Em Amigos de Missões, a gente já trabalha isso, né? Que Deus fez a menina, que Deus fez o menino. A gente já começa a valorizar o potencial de cada um e ajudar na femininidade da menina e na masculinidade do menino. Então, assim, é bem diferente de uma EBD, de um culto, e cabe tudo mesmo. E foi assim que eu conheci Amigos de Missões, o Estevão. E quando eu vim aqui para Piba, a cidade é Timóteo, primeira igreja batista de Sim. Acesita, cidade é Timóteo. Tem uma história por trás disso, mas você não está errado, não, porque a igreja se chama Primeira Igreja Batista de Acesita. Pastor Lélio Lopes da Silveira é pastor aqui da igreja há 34 anos e é meu pastor há 4 anos. E aí eu trouxe Amigos de Missões para cá logo depois da pandemia. A pandemia terminou e a gente funciona com Amigos de Missões paralelo ao culto do dia da semana, dia da quarta-feira. Todas as organizações missionárias a gente. E é uma boa sugestão, deixa essa sugestão para você que está ouvindo a gente. Opa. Você pode fazer como se fosse uma escola de missões na sua igreja. No mesmo dia e no mesmo horário que funcionam embaixadores e mensageiras,
você também faz amigos de missões, porque aí aquela mãe, aquele pai que tem crianças menores e maiores, já leva a família toda. E dá essa sensação também de continuidade no trabalho, né? A criança sai do Exatamente. Amigos de Missões e já vai percebendo aquele contexto de embaixadores e mensageiras, né? Vai criando aquela expectativa. A gente sabe que criança tem muito isso, né? Então ele já chega já animado para continuar, né, na A caminhada fala missionária é dele. perfeita. É isso mesmo. E o que eu quero te perguntar também é que tanto em Mensageiras do Rei quanto em Embaixadores do Rei tem as etapas, né? Embaixador tem os postos, eu sei que as Mensageiras também têm as etapas, né? Da aventura Tem. real, né? Os Amigos de Missões também têm essas etapas, ou é um trabalho retilíneo, digamos assim? A gente não tem as etapas e os postos. O que a gente trabalha são as memorizações de versículo, e a gente já começa ali com os de 7, 8, a trabalhar um pouquinho de esgrima bíblica também, Legal. para já ir fazendo um preparatório, né? A gente trabalha assim, tem o tema oficial, a divisa oficial dos Amigos de Missões, aí a gente decora, tem o hino oficial que a gente decora, tem também o significado do logo, das cores da nossa bandeira, que eles aprendem, e temos os ideais, assim como nas mensageiras e nos embaixadores nós temos os 5 ideais. Mas a questão de etapas a gente não trabalha, só faz uma preparação de que eles irão para os embaixadores e mensageiras, e quando eles estão fazendo 7, 8 anos, a gente começa a inserir a esgrima também, para já ficar desafiador, né? Eles já chegarem lá afiados. Aquele espírito competitivo que só embaixador e mensageiro do rei tem, né? A esgrima, né? Desembanhar a espada, um, dois, três, Um, né? dois, três. E vamos lá. É algo que é muito importante também nesse contexto é a literatura, né? Você falou que cada trabalho com crianças tem uma ênfase, né? O culto infantil tem uma ênfase, o Amigos de Missões tem uma ênfase, e a EBD para crianças tem uma ênfase. Então a literatura para Amigos de Missões e para as outros trabalhos são diferentes, né? Então qual a importância, né, de a igreja também investir na literatura especializada para cada etapa? Então, é através da literatura que a gente vai imprimindo esse caráter missionário, não é? E dar ferramenta para a professora, para o professor, trabalhar essa tendência missionária, essa inclinação missionária. Ali na literatura, a gente tem a proposta de ações evangelísticas, a proposta de tempo em família, também que se chama Cantinho Missionário, Encontro Missionário. A gente tem a revista do professor, com as orientações, com os encontros bíblicos, e tem a revista da criança, que vem trazendo as atividades e as propostas mais dinâmicas. Muita brincadeira, porque a gente acredita na ludicidade, que a criança aprende brincando, não é? E não dá para você ter amigos de missões sem a revista Sorriso. Isso aí eu posso te afirmar. Não dá. Você pode até ter a revista Sorriso sem a organização Amigos de Missões, mas você não tem amigos de missões sem a Sorriso, porque é ela realmente que dá o direcionamento. E assim, por exemplo, vou te dar um exemplo bem recente. Nós terminamos agora o setembro. A revista trouxe uma proposta da criança fazer um cartãozinho, você não está sozinho, ou um desenho se ela não é alfabetizada ainda, ou uma frase, você não está sozinho. E aí a proposta era que a criança recebesse um balão amarelo no pega-balão, no palito, e aí ela saía do encontro e deixava esse balão ou na grade de um vizinho, ou no comércio, ou na porta da casa de alguém, de um amiguinho, ou levasse para a escola. A gente tem tantos testemunhos lindos do que Deus fez através dessas crianças, sabe? Que levaram Muito esse bom. balão com esse cartãozinho. Setembro Amarelo, e ali estava a revista Sorriso e Amigos de Missões de forma pontual, uma orientação da revista. Muito bom. É importante realmente investir, né, numa literatura específica para que as crianças realmente tenham esse aprendizado correto, né, do que é missões, né, das outras áreas, como você falou, né, em assuntos tão atuais, né, tão relevantes que eu vejo muitas pessoas falando, né, que as crianças, né, estão sendo atacadas, né, em várias áreas, em vários setores. Então, ver que a organização está atenta a isso, né, está caminhando nessa direção, já é um incentivo, né, para as igrejas
e para os pais também levarem as crianças, né? Porque eu acho que essa é uma dificuldade também, né? Estava até numa reunião aqui na minha igreja ontem, aí falando sobre adolescentes, e o líder de adolescentes falou que já tinha uma dificuldade, às vezes, dos pais, né, liberarem os adolescentes, né? Então, quanto mais as crianças, né? Eu acredito que tenha isso também. Então, com a literatura boa, né? Às vezes pais não crentes também que vê, mas que mandam seus filhos para a igreja e começam a ver uma diferença, né, na criança, né? Então eles acredito que eles acabam confiando mais no trabalho, né, e vão liberando essa criança para participar também, né? Sem dúvida. É uma relação de confiabilidade mesmo. E a criança não vai Perfeito. para a igreja sozinha, né, Estevão? Alguém tem que Isso. levar. A criança pequena, 4 a 8 anos. O pastor Rafael Abdala esteve aqui na última semana e ele falou justamente sobre isso. Ele não nasceu uma família cristã, mas ele tinha uma tia, acho que era uma prima da avó, algo assim, que todo domingo pegava ele e levava ele para a igreja, né? E hoje nós vemos quem é o pastor Rafael Abdala, né? A potência que ele é, a bênção que ele é para a nossa Glória a Deus. denominação, né? E para a igreja, né? Pro reino de Deus. Nós estamos recebendo algumas mensagens aqui, ainda não algumas perguntas, né, mas algumas mensagens no nosso WhatsApp. A Maria Emília, do Jardim Primavera, em Duque de Caxias, que está acompanhando o Batistas em Pauta. Muito obrigado, minha irmã, pela sua participação aqui. Nós temos também a Gislene, ela não colocou ainda nenhuma identificação aqui, mas muito bem-vinda ao Batistas em Pauta também, e obrigado por participar aqui conosco. Temos também o Tiago participando conosco, o Tiago Rosa, obrigado pela sua participação aqui no Batistas em Pauta. Seguindo aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, na verdade, eu quero falar agora já mais do contexto de igreja mesmo, né? Nós falamos um pouco aí, você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o Dia da Criança Batista, que vai ser celebrado no próximo domingo, segundo domingo de outubro, e falando sobre os Amigos de Missões, que é uma organização missionária dos batistas brasileiros para as crianças, na organização aí criada pela União Feminina. Mas aí agora, partindo já para o chão de fábrica, digamos assim, né, pensando na igreja, eu gostaria de te perguntar como que a igreja deve se preparar para receber a atual geração de crianças, né? Hoje eu fico até espantado vendo algumas crianças assim com um nível de velocidade, de inteligência, digamos assim, né? A facilidade que eles têm para manusear um telefone, por exemplo, né? Então, é uma geração diferente da minha, por exemplo. Eu tenho 28 anos hoje. Eu acho que os pais de antigamente não imaginavam que as crianças de hoje, né, seriam dessa maneira, né? Então, como que a igreja precisa se preparar, né, para uma geração tão desafiadora, digamos assim, né, em vários contextos? Então, tudo passa, não é? Há muito pouco tempo atrás, o fax era uma sensação. E hoje não existe mais fax. Eu acho que a melhor maneira da igreja se preparar é se conscientizar de que ela precisa ser uma igreja bíblica, cristocêntrica, porque a palavra de Deus não passa. Quando a gente vive de eventos na igreja, a gente acaba enfraquecendo, sabe? Se você consegue dar uma constância para o ministério das crianças da igreja, isso é que vai fazer a diferença. Não adianta eu levar uma criança na igreja num dia que está lá a festa, um culto especial, tem fantoche, tem teatro, no domingo seguinte eu volto e não tem nada. Então a igreja deve se preparar como? Oferecendo Bíblia para a igreja e de uma forma constante, sabe? Conforme as forças de cada um, mas eu preciso ter alguém que sempre vai estar preparado para ministrar sobre as crianças e essa pessoa precisa estar sempre ali, ou ela ou outra, porque eu tenho que oferecer isso de forma constante. Agora, de acordo com a faixa etária, não é? Crianças pequenas exige mais recursos, porque a criança pequena é muito visual. Então, aí eu preciso usar também de criatividade. A igreja que consegue investir na capacitação de um professor, sabe? Para ele fazer um curso de recursos. A igreja que consegue investir numa infraestrutura, ter uma sala adequada, uma mobília adequada. A igreja que consegue oferecer banheiros seguros para a criança, que hoje é uma coisa muito importante também para a gente refletir.
Então, são maneiras da igreja se preparar, pensar na inclusão, aquela criança que tem um transtorno, que tem uma deficiência, né? Ser uma igreja que é acessível a todos, independente da sua limitação cognitiva ou física mesmo. Então, o preparo, ele precisa nascer no coração da liderança, não é? Ele tem que estar alinhado com a mão de obra que é possível se ter. Então, dá para fazer curso, a União Feminina mesmo, o curso de Amigos de Missões, Mensageiras, acho que é 40 ou 50 reais, é um valor acessível, não é? E ali tem a formação passo a passo da organização. Então, a igreja pode investir. Você quer trabalhar com crianças? Vem cá, vamos ali no site da União Feminina e eu vou comprar esse curso para você. Agora a gente vai usar a revista. E aí a igreja vai ali, alinhada, líder do ministério com crianças e o pastor e a liderança. E aí a gente vai galgando, não é, esses passos, mas de forma assim básica, como que a igreja pode se preparar? Eu acho que é tendo a decisão de oferecer Bíblia de forma constante, não é? E conforme as nossas forças. Muito bom. E realmente o que você falou é interessante, né? Não só no contexto de criança, mas da igreja como um todo. Né? Eu volto até a semana passada, o pastor Rafael disse que evento é evento, né? O evento passa, né? Tá todo mundo envolvido, né? Naquela empolgação, né? No contexto de criança, de uma EBF, por exemplo, né? Uma EBF lotada de crianças do bairro, né? Mas qual vai ser o pós aquilo, né? Como que a igreja vai receber essas crianças? Como que a igreja vai trabalhar com essas crianças? Então, e acredito que você pode falar sobre isso também, mais do que o Ministério de Crianças, o Ministério de Amigos de Missões está engajado, é engajar a igreja também, né? Porque às vezes fica só Sim, tá? uma bolha ali trabalhando, né? E a igreja às vezes não entende, né, esse trabalho. E olha, eu vou te falar, uma revista que você compra para um professor é uma ferramenta tão poderosa, porque aquilo ali tem uma continuidade, não é? A pior coisa para quem é líder de crianças, ou professor de crianças, é você não ter uma previsibilidade, é você ficar de Google em Google. O que que eu vou dar semana que vem? O que que eu vou preparar semana que vem? O que que eu vou ministrar para semana que vem? Sabe? Então, assim, é um investimento relativamente muito baixo diante do retorno que você tem, que é tão positivo, tão alto. Você estimula aquele professor a se preparar melhor. Por quê? Porque ele tem uma ferramenta boa, bíblica. E eu realmente fico, assim, bastante chocada, até quando eu vejo nós, os batistas, usando um material que às vezes até fere a nossa doutrina, sabe? Nossos princípios. Está ali com o nome de bíblico, mas a gente tem que ter um zelo, um cuidado, porque a gente está trabalhando ali na fundação. A criança, ela absorve tudo e ela ali é a fundação. Se a gente der o melhor, ela vai crescer nesse melhor. E quem vai colher essa semeadura? Somos nós mesmos, não é? O reino de Deus. Então é muito importante, sabe, você fazer boas escolhas para o ministério com crianças da sua igreja. Perfeito. Você falou aí também da questão do preparo, né? A gente sabe que igreja, a maioria das pessoas, né? É claro que tem igreja que tem condições de manter alguém ali integral, mas a maioria das pessoas são voluntárias, né? Além do Aham. curso aí dos Amigos de Missões, os cursos da União Feminina, quais áreas de, de estudo, de ensino que você indicaria, né, para quem quer trabalhar com crianças, né? Algo como pedagogia ou algo do tipo? Quais áreas de ensino, de atuação que você indicaria? Então, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer a pedagogia, é legal, porque você vai estudar a psicologia da infância, não é? Desenvolvimento, de acordo com a psicologia. Você pega ali muitas dicas boas, você vai estudar sobre os transtornos, então você pega muita maneira de lidar com as crianças autistas, TDAH, TOD, déficit de atenção, etc e tal. A pedagogia vai te dando isso. Depois você pode até especializar em educação especial. Mas, ministerialmente falando, tem dois caminhos que eu acho que são bem legais. O primeiro é o curso da APEC. A APEC é a Aliança Pró Evangelização da Criança. Não tem jeito, sabe? É algo consolidado. Você vai aqui, você vai em Singapura, você vai em Madrid, é a APEC. E a APEC
houve um tempo em que a PEC ficou congelada no tempo, assim. Mas a PEC de 2, 3 anos para cá, ela vem se atualizando muito, trocando seus materiais visuais, e ainda é a melhor referência segura, bíblica, de evangelização da criança. Ela é focada na salvação da criança. A PEC não deixa a gente perder de vista que aquela criança sem Jesus vai para o inferno, que aquela criança precisa de Cristo, do perdão dos seus pecados, de reconhecer, confessar e receber Cristo como Salvador. Então, a PEC é muito boa nesse direcionamento, porque ela dá essa formação para o líder, de enxergar aquela criança como alguém que precisa de Cristo. E aí ela vem dando as ferramentas. Então, primeiro, eu acho que é o curso da PEC. Eu fiz o curso da PEC quando eu tinha 14 anos de idade, há 34 anos atrás. Olha para você ver. Você tem 28, eu tenho 48. Muito legal. Agora, depois da PEC, eu acho que hoje a gente tem o SEC e o CIEM oferecendo Perfeito. curso de educação cristã até à distância, de qualquer lugar do Brasil você pode fazer, e tem com especialização em Ministério Infantil, Ministério Legal. com crianças. Então, tá aí, dentro da nossa denominação, nosso prato está feito. O nosso PF é o melhor. Boa, boa. Vou até abrir um parênteses aí para colocar mais um Vai. ingrediente nesse prato aí. Nós temos a Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil, né? Que tem agora, acho que inclusive, um curso de educação cristã com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Inclusive, agora no mês de outubro, está com uma série de cursos lá para comemorar esse mês também, que é o mês do educador cristão, né? Além de ser o mês da criança, é o mês do E educador a nossa cristão, né? ordem, ela capacita muito a gente também, Você muito. faz parte Eu da estou UFBB fazendo, também? eu faço. Eu estou fazendo agora o curso de educação cristã. Eu sou aluna do SEC à Ah, distância, legal. fazendo. E vou te falar, entrei bobinha, bobinha, achando que ia ser tranquilo, sabe? Então, vou dar um spoiler para o pessoal que está ouvindo a gente. É muito robusto o curso. Ele realmente é de profundidade. Não deixa a gente ficar nadando em águas rasas, não, sabe? Ele Legal. estica a gente mesmo. Eu sou aluna do SEC, eu estou fazendo educação cristã. E eu vejo também, nem tanto do SEC, mas da UFBB, porque eu utilizo muito conteúdo lá pro Jornal Batista, do blog, né? Então eu vejo uns artigos lá realmente, como você falou, bem robustos, né? Artigos com formato científico, com muita informação, com muita pesquisa, né? Conteúdo. Com muito É, conteúdo. Então os educadores cristãos aí não estão para brincadeira, né? Se você que também não. trabalha com criança, quer se aprofundar nessa área, visitar lá o site da UECBB, uecbb.com.br. E já É quero isso aí. pegar esse gancho que você falou de doutrina batista. Acredito que você, nesse período aí que você já está como líder nacional de Amigos de Missões, já tenha Uhum. viajado por alguns lugares, tenha sido convidada para falar em alguns lugares, esteja em contato com líderes de Amigos de Missões de igrejas e de associações e de convenções estaduais. Então, gostaria de te perguntar, né, o que os batistas têm realizado com crianças é o suficiente, né? Ou se está faltando alguma coisa, o que a gente precisa avançar para abraçar ainda mais as nossas crianças? Nossa vida, essa pergunta é muito boa. E ela é fácil e difícil ao mesmo tempo de responder, tá, Estevão? Olha, é, a Convenção Batista Brasileira, houve um tempo, meu filho mais velho tem 13 anos hoje. Houve um tempo em que a gente ia para as assembleias e a gente tinha o CBB Kids. E eu não sei quem está me ouvindo aí se recorda disso, sabe? Mas assim, como meu filho teve experiências com Deus nas reuniões da CBB Kids, e é uma prática que se perdeu aí nesses últimos anos. Então, é uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista. Toda oportunidade é oportunidade para a gente falar de Jesus para as nossas crianças. É chegar primeiro no coração delas. E eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, sim. Nós acordamos, despertamos enquanto batistas brasileiros. E nós temos realidades muito diferentes no Brasil. Você falou aí de viajar, não é? A gente tem uma igreja que pode comprar 50 revistas para suas 50 crianças. Mas nós temos lugares em que o sinal da internet mal chega para ele baixar.
aquilo que ele comprou, digamos assim. Imprimir, então, muito difícil. Então, trabalhar com essas realidades diferentes é muito desafiador. Se você olhar para algumas regiões, você vai falar assim, tá brilhando, tá ótimo, é isso aí. Mas se você olhar para outras regiões, você vai falar assim, nossa, a gente está muito longe, né? Então, a divisa de Amigos de Missões fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, nós colheremos a seu tempo. E aí eu respondo a sua pergunta, então, com esse versículo, sabe? A gente não pode parar de avançar, a gente não pode parar de pregar para as crianças, a gente não pode parar, ceder para o cansaço, para o desânimo, para a limitação, porque nós colheremos dessa semeadura se não desanimarmos. É uma promessa do Senhor aqui, não é? E eu queria compartilhar com você, há uma pesquisa científica, ela saiu em vários livros já, mas no livro 414, essa pesquisa fala que 85% dos líderes, missionários e pastores da nossa geração se converteram a Cristo Jesus entre 4 e 14 anos. 85% é muita coisa, não é? Então, isso é um alerta para a gente que o tempo mais favorável de pregarmos o Evangelho para um ser humano é aqui, na infância. Depois vai ficar bem mais difícil de ele vir para Jesus. Então, essa é a hora, a mesa está posta e a gente não pode investir mais em quem tem mais dificuldade, sabe? A gente tem que investir mais em quem tem mais abertura, mais facilidade para receber a Cristo Jesus como Salvador. Perfeito. Realmente é necessário para nossas igrejas, a convenções, enfim, né? Dar esse espaço, né? Que querendo ou não, às vezes a gente fica pensando muito em números, né? Mas como você falou, né? A realidade de uma região não é a realidade de uma outra região. Ainda mais num país como o Brasil, né? Que a gente pode dizer que a gente tem vários países dentro de um país só, né? São realidades muito diferentes, né? Como você citou um versículo, eu lembro de um outro também, é 1 Coríntios, né? 15:58, né? Sede firmes e constantes, né? Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão. Não Né? é Então, se uma criança, né, se converter no trabalho aí de amigo de missões da sua igreja, se uma criança virar um missionário, uma missionária no futuro, um pastor, um líder, já valeu a pena, né? E o que você falou também dessa constância, né? A gente, em algumas organizações, a gente meio que veio se perder, né? Com o passar do tempo. Tem um líder ali, tá muito bem, né? Aí entra um outro, já cai um pouco, né? A gente precisa realmente manter essa pegada de crescimento, né? De constância, para que mais pessoas conheçam o trabalho, né? Sintam credibilidade, né? Como eu falei mais cedo, né? E mais pessoas e mais crianças, no caso do Amigo de Missões, se acheguem, né? Deixa eu ver aqui, nós não temos ainda perguntas, mas eu quero agora trazer para. A gente falou do Amigo de Missões, a gente falou do ambiente de igreja, eu quero falar agora do ambiente de casa, digamos assim, né? Porque a gente vê algo muito, assim, uma batalha realmente, né? De pais, né, que reclamam, né, do que a escola está ensinando, do que a TV, os desenhos, enfim, estão transmitindo, mas ao mesmo tempo são pais que deixam, né, a criança meio que solta, né, digamos assim, né? Então eu gostei que você falasse como que você vê hoje nessa questão da criação das crianças, né? Quais são os limites, né? Até onde ir, até onde não ir, né? Porque pensando no meu contexto, por exemplo, de criança, aí, de repente com 5, 6 anos, né? Acho que uma criança hoje, nessa faixa etária, vou usar a palavra assim, está mais abusada, digamos assim, do que uma criança de 6 anos na minha época, né? Então acho que falta um pouco de freio, né? Não sei se você pensa assim. Então gostaria que você compartilhasse qual é o seu pensamento, qual é a sua visão nessa relação, né, de filhos, escola, tecnologia, enfim. Então, eu posso te falar que essa é a maior dificuldade que a igreja enfrenta hoje. É esse cenário, sabe? A gente tem uma educação parental enfraquecida, uma referência paterna e materna enfraquecidas. A gente tem uma pressão da educação positiva. Não sei se você já ouviu falar da educação positiva, que você não pode constranger a criança, você não pode expor a criança,
Você não pode frustrar aquela criança, você não pode disciplinar essa criança com a vara, não é? Então, a gente tem isso fazendo parte do cenário. A gente tem uma sobrecarga de estímulo por causa de telas. Então, a gente já recebe uma criança realmente assim, agitada, uma criança super estimulada, cansada mentalmente, que não tem um sono tranquilo, que não tem uma rotina estabelecida. E a gente tem o cenário espiritual, da opressão mesmo, não é? Como as crianças têm sido atraídas pelas oportunidades fora da igreja, longe de Cristo. Então, assim, diante desse cenário todo, a gente sabe que a criança precisa da autoridade espiritual dos seus pais, porque foi a eles que o Senhor deu essa herança. A igreja, ela é a parceira da família no caminho do Senhor, não é? Nós jamais podemos interferir, por exemplo, na criação, na escolha que aquele pai e aquela mãe fez para a criação do seu filho. A gente não vai interferir, a gente orienta, mas esse é o maior desafio da gente hoje. Não, nós não podemos mais, assim, claramente discordar, sabe? Falar isso não é certo. O que a gente pode fazer é ensinar a verdade, crendo que a verdade libertará. Então, a gente vai ensinar os preceitos do Senhor, que aquele filho de quem a vara é poutada, ele é vergonha da sua mãe, não é? E a gente vai apresentando a palavra de Deus e orando com esses pais, caminhando de perto, porque os pais procuram a gente, sabe, Estevão, para falar: olha, meu filho está com terror noturno, olha, meu filho está muito agressivo. Então, são essas as oportunidades que a gente tem que entender como resposta de oração. Quando você está orando e o problema emerge, é Deus falando com você, tá aqui, ó, coloquei na sua mão, vamos tratar agora. Porque hoje você chegar com a proposta, muitas vezes você é mal visto mesmo. E aí você fecha a porta do diálogo. Porque aquele pai e aquela mãe não querem conversar com você sobre isso. Eles não podem dar atenção para o seu filho, porque ele está trabalhando, ele chegou do trabalho, ele está cansado e ainda tem que fazer a janta, ainda tem que arrumar a casa, ainda tem que lavar a roupa, não é? Eu sou uma mãe de tripla jornada. Eu sei como é isso. Eu trabalho em casa, eu trabalho na igreja, né? Mas assim, qual é a nossa prioridade? Como é que a gente organizou a nossa agenda? Porque quem trabalha muito acaba trabalhando muito mais. Se não colocar as coisas do reino em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33, não é? Buscar, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as coisas demais serão acrescentadas. E é isso, sabe? Eu vejo essa como a maior dificuldade, o relacionamento de parceria entre a igreja e a família jogando muito para a igreja, mas se comprometendo muito pouco, porque a criança, educar uma criança é algo trabalhoso, exige uma repetição, exige você estar ali de perto, não é? E se a gente não ficar perto dos nossos filhos, há quem esteja. Se a gente não ensinar para os nossos filhos, há quem ensine. Se a gente não der oportunidade para que eles deixem Jesus ser o Senhor da vida deles, há quem vai ser Senhor da vida deles. Sempre tem quem abraça, né? Mas infelizmente a gente vê hoje realmente, né, uma delegação das funções, né? Assim, é pai jogando para a igreja ou jogando para a escola, aquilo que era para eles ensinarem, né? Aquilo que era para eles estarem atentos, né? E quando a situação no futuro, breve ou mais tardio acontece, né? Quer colocar a culpa, né, em terceiros, quando na verdade ele faltou, né? De dar uma atenção, de conversar, né? Às vezes coisas simples, né? Mas que você falou que dá trabalho, né? Quem é? O que o meu filho está vendo? Com quem ele está conversando, quem são os amigos dele, enfim, né, essas coisas que fazem a diferença. E, e você falando aí, eu estava lembrando aqui, se não me engano, do nosso segundo ou terceiro programa Batistas em Pauta, que eu recebi o pastor doutor Lourenço Stélio Rega, que foi o revisor, né, da Comissão de Declaração Doutrinária. Não sei se você ainda já leu esse ponto, ele foi modificado, né, ele fala realmente da função da família em alguns pontos aqui que eu vou ler para você, né, e para quem está ouvindo a gente. Os conflitos na família e casamento, alguns de natureza irreconciliável, fogem do plano original de Deus, sendo proveniente da dureza do coração humano. Aí até aqui, ok. Segundo a Bíblia,
os filhos, desde o momento da concepção, são bênçãos e herança do Senhor, né? Então aqui já nos mostra, né, o cuidado que os pais, né, que a família devem ter com os filhos, né? Uma herança do Senhor não é algo que deve ser tratado de qualquer maneira. Como você falou, a gente sabe que o contexto hoje de família é diferente, né? A mulher precisa sair para trabalhar, para ajudar nas finanças da casa, a gente entende tudo isso, né? Mas tempo também é prioridade, né? É, Sem dúvida. o lar cristão deverá ser ambiente fértil para a formação integral da pessoa à luz dos valores cristãos, né? Isso aqui também remete até aquele texto de Deuteronômio, não vou lembrar de cabeça agora, mas que fala, né, realmente de inculcar ali, né, a palavra, os valores na mente, no coração dos filhos. Aí agora o que é mais legal que a gente tava, você falou, tendo os pais como modelos de vida, integridade, tendo os pais como modelos de vida e integridade, né? A responsabilidade dos pais é grande, não é mesmo? É muito grande. Os filhos imitam os pais, né? De onde o pai tira o pé, o filho põe. Então é isso aí, hein? Então você pai, você mãe que está ouvindo, né, Batistas em Pauta, né? Ter essa noção, né? Acho que todo pai e toda mãe tem essa concepção, né? Mas em algum momento ali, claro, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, né? Mas ajustes, né, ao longo da caminhada precisam ser feitos, né? Verdade, verdade. A gente tem muitos exemplos, né, de vivência, assim, do pai olhar e falar assim, nossa, fez igualzinho a mim. Até assusta. Porque eles estão observando a gente o tempo todo e eles estão replicando o que a gente faz, o que a gente fala, o tempo todo. Aí tem O coisas que, exemplo ensina. aí tem coisas que querendo ou não são da faixa etária, né? Eu não sou pai ainda, então tem algumas coisas que eu olho assim e falei, poxa, isso não é legal, né? De uma criança fazer, né? Acho que o pai ou a mãe deveria fazer isso ou aquilo, né? Mas só às vezes o pai ou a mãe sabe, né, como que é o dia a dia. E nesse dia eu estava até numa festa de família, aí umas tias estavam relembrando como algumas coisas, né, que eu fazia na infância, né? Eu falei, caramba, também não posso, assim, não posso julgar, né, as crianças de hoje, porque querendo ou não, eu fui criança também e tinha, né, os meus comportamentos, né? Mas é isso aí, cabe aos pais realmente ir moldando a criança e ensinando, né, para ela não fazer mais, né? É. E a criança, ela tem uma abertura muito boa, sabe, para aprender as coisas boas, certas, e as coisas ruins, erradas. Então, a gente precisa ensinar as coisas boas. A gente tem o hábito lá em casa de todo mundo orar, né, antes de dormir. Cada um faz a sua oração, a gente juntos ali, não é? E a gente memoriza um versículo bíblico por semana, que eles falam lá na frente da igreja todo domingo. Então a gente memoriza o versículo, a gente conversa como foi seu dia, e aí a gente ora. Cada um faz a sua oração. Aí, olha, quando acontece assim, de, sei lá, de um não orar, sabe? Aí o outro vai e fala, pai, ora, eu não posso dormir sem a sua oração. É uma coisa assim que é o ato que vira hábito, né? E o hábito, ele meio que conduz a gente para um destino. Eu ouvi o pastor Marcelo Aguiar falando sobre isso esse final de semana. E eu quero te dar um exemplo de uma amiga, um exemplo de uma amiga pessoal, não é segredo porque ela postou isso na internet. Dá tempo de eu te contar? É rápido? Datas tem bastante tempo. Tá? Geralmente a gente vai até 6h15 às vezes, então Ah, ok. temos tempo. Então, ela postou que o filho dela estava recebendo um diagnóstico de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, o famoso TDAH. Sim. Aí ela fez a avaliação e isso se concretizou. Ele recebeu o laudo. E aí ela participou, ela pagou caro aí por uma mentoria, foi fazer o curso dessa mentoria de criação de filhos com um coach bam bam aí. E aí no resumo da história é que ela falou assim pra gente, ela falou no Instagram para todo mundo ouvir. Ela falou assim, gente, como eu joguei no lixo um laudo profissional, médico, depois que eu simplesmente fiz essa técnica. Aí ela falou: vou contar a técnica para você. Aí ela contou. A técnica era o seguinte: 15 minutos, todos os dias à noite, na hora de deitar para dormir, ela deitava do lado de um dos filhos dela, ela tem um filho e uma filha. Aí ela deitava do lado do filho e falava com ele assim: filho, conta para mim o que foi de bom que aconteceu com o seu dia hoje.
E aí ele contava e ela afirmava aquilo, supervalorizava aqueles pontos positivos do dia. Por exemplo, se ele falou, eu consegui fazer a minha tarefa de casa, e tal, e ela falou, nossa, filho, tá vendo como você consegue? Você é tão inteligente, você conseguiu, você brilhou e tal. Aí ela perguntava, qual foi o momento em que você se sentiu amado hoje? Ah, mãe, eu me senti amado quando você deixou meu uniforme estendido na minha cama ali, todo passadinho e cheiroso. E aí ela perguntava uma terceira coisa: qual foi o momento em que você se sentiu amado por Deus nesse dia? Aí ele respondeu: porque eu tropecei, quase caí, mas consegui me equilibrar. Eu ia rachar o meu nariz no chão. E ela contando isso, que fez isso todos os dias com ele, por menos de um mês. Foram 20 e poucos dias. Olha, o menino que não dormia bem passou a dormir. O menino que era TDAH, a escola chamou para perguntar o que estava acontecendo, porque ele simplesmente estava brilhando na escola. E aí a gente vê o poder, a força de um relacionamento intencional ali dentro da nossa casa. E eu falei assim, gente, isso não é possível que essa técnica funcione. Aí fui eu tentar, Estevão, com um dos meus gêmeos, muito agitado, sabe? Que tinha muito assim, de noite ele tinha sonhos, sabe? Sonhava que tinha uma formiga, que tinha uma barata, sonhava. E eu também sempre fui de sonhar muito. E aí eu comecei a fazer isso com o meu gêmeo. E eu fiz uma semana e meia só. Eu falei assim, não estou acreditando que isso está dando certo. Ele ficou todos esses dias que a gente conseguiu fazer essa conversa antes de dormir, sem perturbação no sono. Dormiu tranquilamente, ficou amoroso, ficou um menino mais manso, sabe? Então, assim, gente, não tem como a gente discutir. É Deus em primeiro lugar e é a ciência trazendo isso à tona, esfregando isso na nossa cara, não é? De que a gente precisa estar com nossos filhos nesse tempo de relacionamento intencional, ministrando as bênçãos de Deus sobre eles, falando quem eles são no Senhor, porque aí quando vier uma mentira para confrontá-los, eles já vão ter essa verdade segura lá dentro deles. Perfeito. O relacionamento pais e filhos é primordial, né? E lá no futuro eles Sem vão dúvida. lembrar desses momentos, né? De amor, de carinho, de conversa, e vai estreitando o relacionamento, né? E a igreja, que é parceira da família, também vem para completar essa missão. Isso aí, os pais que às vezes não têm uma facilidade, né? A gente sabe que tem pais que não têm essa facilidade mesmo, né? De Verdade. conversar, de parar para ouvir, né? A igreja vai ensinando e vai ajustando, né? Não tomando a frente, né? Mas ensinando os pais e filhos o caminho que devem seguir. Falando disso, aqui, o que a igreja precisa fazer, né? No próximo domingo é o Dia da Criança Batista, né? Talvez passe batida essa data no calendário de muitas igrejas, né? Então, eu gostaria que você desse sugestões de atividades, né? O que as igrejas podem fazer para comemorar o Dia da Criança Batista. Então, gente, não deixa passar em branco, não, tá? Você pode chamar as crianças lá na frente, pedir à igreja para ficar de pé, estender as mãos e recitar aquela bênção, não é? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você pode convidar também os adultos para cantarem. Você tem valor, né? Quero que valorize o que você tem. Coloca as crianças, sabe, lá na frente, ora por elas, canta, abençoa. Você pode fazer pipoca e dar no final do culto, desenha corações no saquinho de pipoca. Toda igreja pode fazer pipoca, não é? Criança ama pipoca. Desenha corações, coloca recadinho no saquinho de pipoca. Você é amado, você é especial para Deus. Jesus te ama e eu também. Hoje é o dia da criança batista. Somos felizes por ter você aqui. Então, assim, dá para você fazer muita coisa simples, boa, que vai tocar o coração dessa criança, né? Se você tiver condições, receba as crianças assim, coloque os introdutores nesse dia, sabe? Com balões coloridos, já parabeniza a criança desde a porta, não é? Que a gente sempre fala que a recepção é o cartão de visita. Uma visita do pastor pelas salas, sabe? O pastor pode ir de sala em sala. Quantas vezes o pastor foi na sala das crianças da sua igreja? É bem pouco, né? A gente quase não vê, né?
Não é? Convido o pastor para ir na sala e orar pela sala das crianças, pelas crianças ali. E olha, uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou imprimir durante a semana alguns cartõezinhos e vou entregar para os pais, para eles colocarem na cabeceira da cama da criança, no guarda-roupa da criança, sabe, ali no espelho do banheiro, com alguns versículos bíblicos de Deus falando algumas promessas para nós. Muito E bom. faço versículo com um desenho para que a criança que não é alfabetizada também receba aquela mensagem, não é? Aí já dei um spoiler do que eu vou fazer, mas eu gosto muito de equipar os pais para que os pais façam, sabe? Eu gosto muito de dar ferramenta para o pai exercer o ministério dele de ser pai, de ser mãe. Muitas dicas boas aí para quem está ouvindo, né? Eu acho que deu tempo de anotar, né? Se não anotou, ouve depois o programa ou assiste, né? Até domingo dá tempo de anotar e de preparar e comemorar o Dia da Criança Batista. Eu gostaria que você compartilhasse mais dicas também, agora sobre ministério infantil, né? Uma igreja que deseja estruturar o ministério infantil, talvez já tenha um trabalho ali, mas um trabalho talvez meio aleatório, né? Sem muita organização, ou uma igreja que queira revitalizar esse ministério, né? O que a igreja deve fazer, o que a igreja deve levar em conta, como que deve ser a estrutura do ministério infantil. Você falou mais cedo aí da questão, obviamente, né, de ter a palavra, né, Isso. como foco, mas estruturalmente, né, como deve ser o ministério infantil de uma igreja? Então, ele tem que ter um líder, não é? Eu acredito que Deus vocacionou, chamou e vocacionou alguém para ser líder. E esse líder tem que estar umbreado com o pastor, que é a liderança da igreja. E ali ele vai ter pelo menos mais um ou mais dois para andar com ele nesse ministério e formar, não é, atividade paralela ao culto para as crianças. Eu hoje entendo que a criança não deve ficar o tempo todo fora do culto, né? Ela entra com os pais para cultuar, ela entra com a família. A gente hoje está percebendo o valor desse culto multigeracional, da família entrar, cultuar junto, ofertar junto, porque a criança vai aprender com o que ela vê também, né? Então ela vê seu pai orando, vê sua mãe adorando, vê a oferta e ela vai aprendendo com esse exemplo. Aí o líder então pode organizar a EBD para o culto da manhã, no momento da mensagem pastoral, não é? A gente dá oportunidade para que as crianças sejam direcionadas aos espaços preparados para elas. Aqui em Moça Bonita também, não é lá onde eu comecei meu ministério com crianças. A gente, quando termina o louvor, a gente pede as crianças para ficarem em pé, a gente ora pelas crianças e eu canto aquele hino do HCC, que eu não vou lembrar o número agora, mas o título dele é Jesus recebeu as crianças. Jesus. O refrão é: os meninos, as meninas são levados a Jesus, pequeninos, tão felizes, abençoados por Jesus. Todo culto a gente canta isso. E enquanto a igreja está cantando, as crianças estão indo para as salas. E aí, quando o culto termina, o pastor ministrou a palavra lá e os professores ministraram a palavra aqui para as crianças. Mas o legal é a gente ter condições de oferecer pelo menos duas salas, para as crianças menores e para as crianças maiores, porque é muito difícil você oferecer a ministração da palavra para o grande grupo. A criança pequena tem uma capacidade de concentração menor que a criança maior, que o pré-adolescente, não é o junior. Então, a criança pequena precisa de mais visual para ficar ali com você. O junior já dá conta de prestar atenção em alguém falando, não é? Então, a sugestão que eu dou é essa: tenha um líder e o líder ombreado com o seu pastor, submisso à liderança do seu pastor, alinhado ali na visão, e então ofereça essas classes paralelas, pelo menos ao período da mensagem bíblica. E que, se não for todos os cultos, que isso seja planejado e comunicado. Por exemplo, gente, todo primeiro domingo é culto onde nós participamos da ceia. Então, nesse culto, nós não teremos sala para criança. Todo primeiro domingo é a família numa grande celebração, não é? É o culto multigeracional. E aí você pode, enquanto líder, também falar para o pai e para a mãe. Traga uma folha, um papel, na hora da mensagem, peça seu filho para
ouvir qual livro que foi lido da Bíblia, qual capítulo, qual versículo, qual palavra você não conhece que o pastor falou. E aí ele vai participando de uma certa forma e a gente vai conectando essa criança com o culto. Também é uma maneira de ensinar, não é? É uma maneira de trazer, fazer essa ponte, porque daqui a pouco, quando ficar adolescente, não tem mais salinha, não é, gente? Virou adolescente É, e é tem adolescente culto. que não sabe o que é participar do culto. Por quê? Porque a gente não ensinou, né? É isso aí. E tem a questão que já afeta as crianças hoje, né? Que é o celular, né? Misericórdia, isso aí eu nem Aí não foi. considero, Estevão. Ah, não. Celular no culto, É não. complicado. A gente sabe o que acontece, né? E legal você Senhor. dando esses exemplos aí do que fazer no culto, né? Já fui lembrando aqui da minha igreja, né? Sou da Terceira Igreja Batista em Areia Branca, em Belfor Roxo, na Aham. Baixada Fluminense. E acontece bem parecido aqui, né? As crianças entram para o culto com os pais. Depois do momento das ofertas, né? O pastor ou quem está dirigindo o culto chama as crianças à frente para orar por elas. E elas gostam de orar também. Tem uma disputa para quem vai orar, né? Geralmente uma, duas, até três oram, né? Pela igreja. E é legal que eles estão atentos ao que está acontecendo na igreja. Os problemas, inclusive, da igreja, eles oram pelos Ai, que problemas da coisa igreja. linda. É muito legal. E eles voltam um pouco antes do culto terminar também. Então, eles pegam o início do culto, né, vão para o culto infantil, né, que eu até aprendi também na minha primeira igreja, lá em Nova Aurora, que não é cultinho, né, é o culto infantil, né, o culto na linguagem das crianças. Né, e voltam um pouco antes também, já para ficar com seus pais, né, e pegam um pouco do final do culto também. Né, muito, muito legal e dividido por faixa etárias também. Então, é muito Legal. Bênção interessante. pura. Isso aí. E nós, ó, a gente está perto do final aqui, mas recebemos algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp. A primeira é da Maria Aparecida, de Natal, Rio Grande do Norte. Uma bênção esse bate-papo que ela está dizendo aqui. Muito obrigado, Maria Amém, Aparecida. Maria Aparecida. Deus te abençoe, irmã. Isso aí, amém. Ficamos felizes, né, por você estar gostando desse bate-papo. Ela é líder de Amigos de Missões lá no estado dela. Agora, eu não sei se é líder na igreja, né? Ou líder estadual de Amigos de Missões da Convenção Norte Rio Grandense, né? Mas o que importa é que ela é líder Isso. de Amigo de Missões, né? Graças a Deus. Deus te abençoe. E ela trabalha com Amigos de Missões desde 2014, disse que é apaixonada pelo trabalho da Oh, organização. E temos mais uma mensagem bênção. aqui também. Isso não colocou a mensagem ainda, né? Mas é o Simvaldo. Ah, chegou agora aqui. É o Simvaldo Dias Queiroz, que ele é inclusive da Assembleia de Deus, né, no Rio de Janeiro, e Aham. disse que o trabalho é uma bênção. Então, Amigos de Missões aí, furando a bolha, né? Você, inclusive, conhece alguma igreja fora dos batistas que tem Amigos de Missões? Conheço, conheço. Em Taguatinga, no Distrito Federal, eu conheço uma igreja que é presbiteriana e trabalha com amigos de missões. Muito legal. É bom, né? Porque a gente vê até Até embaixador. Já mais. vi, pode ter mais. A gente já viu Você embaixadores do sabia rei. que esse mês passado agora, algumas mães me pediram para o contato de comprar a revista porque elas queriam montar kits de Natal para as crianças Legal. de uma instituição. E aí elas queriam colocar um material para a criança ter, sabe, de edificação. Então elas iam colocar um material de higiene pessoal, um brinquedo e as revistas Sorriso no kit de Natal das crianças. E a revista Fantástico, não Sorriso, é? muito, muito bom. A revista Sorriso, são quantas durante o ano? São quatro mesmo? São quatro, ela é trimestral. Ah, legal. Muito bom. A gente está chegando ao fim já do bate-papo, né? Passa rapidinho, né? Passa. Já quero te agradecer pela presença aqui, né? Por compartilhar sobre o que os amigos de missões têm realizado, dar dicas aí para os ministérios infantis das igrejas pelo Brasil e pelo mundo, porque eu vi aqui, por exemplo, que nós temos ouvintes na Bélgica, na Finlândia e no Canadá, né? Então, Batistas em Pauta aí, os amigos de missões está internacional hoje. Né? Então, É. eu quero te agradecer por isso, né? E deixar o espaço aqui para você deixar as suas considerações finais e que se quiser dar mais algumas dicas, o espaço é seu. Oi, gente, eu quero falar com vocês que a obra do Senhor não pode ser feita sem Ele, mas que Ele está conosco nessa obra, não é?
Ele vai conosco. É desafiadora e cada vez é mais desafiadora, mas se nós não falarmos, as pedras vão clamar no nosso lugar. E a Bíblia diz que nós precisamos falar. O Senhor disse assim: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Mas ele falou isso, não foi para a multidão, ele falou isso para os seus discípulos. Então hoje eu enxergo Jesus falando para nós, a sua igreja. Não sejam vocês, igrejas, o empecilho para as crianças. Quando é que a gente está causando o empecilho? Quando a gente coloca dificuldade em ter a sala funcionando, em um determinado material, e investir nisso. Esses são os empecilhos que nós, a Igreja de Cristo, criamos quando a gente tem preguiça de fazer as coisas para o Senhor, faz a obra do Senhor relaxadamente. Gente, se temos vida, se temos fôlego, se temos vigor, nós precisamos dar isso para o Senhor, porque nós não sabemos até quando a gente vai ter oportunidade de trabalhar. A Bíblia fala que a gente tem que trabalhar enquanto é dia, e a noite pode ser daqui a pouco para nós, não é? O Senhor pode nos chamar. Então, Verdade. que realmente cada um de nós, sabe, sinta o chamado. Deus tem colocado crianças na nossa vida. Elas estão aí, ó, no corredor do seu prédio, na rua da sua vizinhança, do seu bairro, amigos dos seus filhos. E a gente chama para ir para o clube, chama para ir para o shopping, chama para ir para a festa, mas não chama para ir para a igreja. Então, que Deus tenha misericórdia da nossa omissão, que nos perdoe por isso e que nos encoraje para a gente não ser empecilho na aproximação das crianças até Jesus. Pelo contrário, que a gente seja o facilitador desse encontro. Muito bom. Obrigado, Flávia, mais uma vez, pela sua participação aqui no Batistas e Pauta, né? Espero que tenhamos outras oportunidades aqui para falar sobre amigos de missões, sobre o trabalho com crianças também, e que você que ouviu, né, que você absorva tudo que foi proposto aqui, tudo que foi ensinado aqui, tudo que foi compartilhado, né, leve para a sua igreja também e coloque em prática, né? Porque só assim nós veremos esse trabalho frutificar, mais crianças envolvidas em nossas igrejas, mais crianças servindo ao Senhor, né, e principalmente, né, aceitando e confessando a Cristo como o único e suficiente Salvador. A gente fica por aqui, Amém. mas na próxima semana Posso tem... deixar meu Oi, contato se alguém quiser tirar alguma dúvida, precisar de apoio? verdade, eu tinha esquecido também que está rolando uma semana muito especial aí de Amigo de Missões no Instagram, né? É, deixa eu deixar meu contato, gente. Olha, você pode me encontrar Sim, no Instagram, flavialopes.viana, flavialopes.viana, ou você também pode me encontrar no Instagram de Amigos de Missões, que é AIM Brasil _oficial. AIM Brasil _oficial, flavialopes.viana. A gente trabalha ali na União Feminina, mas estamos servindo a vocês, servindo ao reino de uma maneira muito próxima. É só você fazer o contato mesmo, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Conta comigo. Vamos juntos, pelo reino e pelo rei. isso aí. E fala também ainda dessa semana de oração pelas Semana de crianças. oração. Pois é, nós começamos hoje. São 5 lives de oração. Hoje foi a primeira. E aí a gente tem de terça a sexta-feira agora, às 3 da tarde, ao vivo aqui no perfil de Amigos de Missões. A gente está toda a primeira semana de outubro, a gente faz esse movimento de intercessão, né? A gente reúne pessoas, convidados, para estarmos ali orando pelas crianças do Brasil. Então, amanhã tem o segundo dia, eu convido todo mundo para participar. É um movimento da União Feminina que não se omite em relação à evangelização das crianças, né? Os batistas do Brasil têm esse olhar para a criança. Aonde? Aqui, na União Feminina, através de Amigos de Missões. E louvado seja Deus por isso. 24 horas.